Olá, meus amores. Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios de racionalização que eu havia pedido para vocês, certo? Então, nós vamos começar aqui com o primeiro exercício aí da página 59, que ele fala assim pra gente: racionalize os denominadores. Então, vamos lembrar aqui comigo. O que que acontece? Eu nunca posso ter raiz no denominador de uma fração. No numerador não tem problema, o problema é no denominador. Quando isso acontecer, nós vamos racionalizar, ou seja, tornar racional o denominador. Então, eu tenho três tipos, né, que a gente já fez um exemplo de cada. E no primeiro exercício tá misturado. Então tá assim, por exemplo, até o exercício E é o mesmo tipo que nós vamos fazer. É que na minha opinião é o mais fácil. Então olha só. Quando aparecer uma raiz quadrada no denominador, como que eu faço essa raiz quadrada desaparecer? É só você multiplicar pela mesma raiz. Então, se aqui no denominador apareceu raiz de 3, nós vamos multiplicar por raiz de 3. Só que lembrando que numa fração, tudo que eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. E aí nós vamos resolver. Quanto que é 9 vezes raiz de 3? 9 raiz de 3. Eu não posso multiplicar o número que está fora por um que está dentro. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, na verdade, nós já vimos essa propriedade. Toda vez que eu multiplico uma raiz por ela mesma, dá o próprio número que está lá dentro. Dá para melhorar isso daqui um pouquinho? Sim. O que dá para melhorar? Se a gente olhar aqui, ó, esse 9 e esse 3, como esse 9 está multiplicando a raiz, eu posso dividir aqui. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Então, 3 raiz de 3. Bom, o exercício B. Qual é a raiz que eu tenho no denominador? Raiz de 10, certo? Então, eu vou multiplicar por raiz de 10. Só que lembrando, tudo que eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. E aí, vamos lá. 2 vezes raiz de 10 é 2 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100, que é 10. Esse é o motivo da gente multiplicar pela mesma raiz, porque pela propriedade que a gente já viu, toda vez que eu multiplico uma raiz por ela mesma, dá o próprio número que está lá dentro. Agora, se a gente olhar esse 2 e esse 10 aqui, ó, não dá para simplificar essa fração? Não dá para dividir por 2 em cima e por 2 embaixo? Então, 2 dividido por 2 é 1, você nem precisa colocar o 1. Pode pôr só a raiz de 10. E 10 dividido por 2, 5. Termina aqui, porque eu não posso dividir um número que está dentro da raiz por um que está fora. Agora, o exercício C. Raiz de 7 sobre raiz de 2. Gente, não importa que tem raiz no numerador, tá? O meu problema é só o denominador. Então, qual é a raiz que está no denominador? Não é raiz de 2? Então, é por ela que eu vou multiplicar embaixo e em cima. Esquece a raiz que está lá em cima, não tem problema nenhum. Agora, raiz de 7 vezes raiz de 2, raiz de 14. Multiplicar duas raízes eu posso. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2, certo? Não posso dividir o número que está dentro da raiz por um que está fora. Então, termina aqui. A D. Ah, Isa, mas nesse daí tem um 3 raiz de 2. Não tem problema. Você vai... Quem que é a raiz que está no denominador? Não é raiz de 2? Então, é por ela que eu vou multiplicar embaixo e em cima. O número que está fora, eu não posso multiplicar, então ele vai continuar aqui. Agora, raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Agora tem que tomar cuidado aqui, ó. Esse 3 já não estava aqui? Ele não estava multiplicando a raiz? Então, ele vai continuar aqui multiplicando, eu não vou mexer nele. Aí, eu vou fazer aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, essas duas raízes multiplicando dá 2. Eu não posso esquecer desse 3 que estava aqui. Se vocês já quiserem, ó, facilitar aqui, como tá multiplicando, eu posso cortar esse 2 em cima com esse 2 embaixo. Aí, o que que fica? Raiz de 10 sobre 3, certo? O exercício E. Lembra que não importa o que está lá em cima. A nossa preocupação é só o que está no denominador. Não é a raiz de 3 que está no denominador? Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima. Eu só vou colocar um parênteses aqui, ó, porque tem dois números aqui, eu vou ter que fazer a distributiva, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. 1 vezes raiz de 3,
raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Agora, no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Gente, não dá para fazer mais nada aqui. Eu não posso somar duas raízes diferentes, eu não posso dividir por um número que está embaixo. Não tem mais nada para fazer, certo? A conta termina aqui. Então, o primeiro tipo que a gente tem de racionalização é esse. Quando aparecer uma raiz quadrada no denominador, é só multiplicar por ela mesma embaixo e em cima. A partir do exercício F, nós temos aí o segundo caso, que é quando é uma raiz de outro índice, não é raiz quadrada, tá? Como que era que a gente já falou sobre isso? Então, nós vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho o expoente 2, um índice 3. 2, para chegar no 3, falta quanto? Não falta 1? Então, eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado a 1. Ó, esse 2 não muda, o índice da raiz não muda. O que que acontece? A soma desses dois expoentes, ó, 2 mais 1, tem que dar 3. Então, se eu multipliquei pela raiz cúbica de 2 elevado a 1, eu tenho que multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado a 1 em cima também. 1 vezes qualquer coisa dá a própria coisa. 2 elevado a 1 é 2, né? Posso deixar só o 2 aqui. Por que que eu fiz isso, gente? Olha só. Posso multiplicar duas raízes de mesmo índice? Posso. Vai continuar a raiz cúbica. Quando eu faço 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1, é multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base, somo os expoentes. 2 mais 1 dá 3. Esse é o motivo porque a gente faz assim, 2 para chegar no 3, falta quanto? Falta 1, por quê? Porque depois que eu somar os expoentes, olha, o índice e o expoente vai estar igual. E aí, lembra das nossas últimas aulas? Toda vez que eu tenho uma raiz onde o índice e o expoente são iguais, eu posso cortar e vai dar só o valor que está lá dentro. Então, lá em cima, ó, não tem problema ter raiz, aqui embaixo eu cortei e a raiz desapareceu. Então, a minha conta termina aqui. Olha o exercício G. Ah, mas Isa, não tem expoente aqui no 5. Não tem problema, coloco 1. Aí o que que a gente faz? 1 para chegar no 4, falta quanto? Não falta 3? Então, eu vou multiplicar pela raiz quarta de 5 elevado a 3. E tudo que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Bom, um número que está fora da raiz para o número que está dentro, eu não posso multiplicar, certo? Então, eu vou fazer 20... raiz quarta, se vocês já quiserem aqui, até pode multiplicar, ó. Quanto que é 5 ao cubo? 125. Embaixo, lembra, se vocês quiserem começar a fazer direto, por quê? Quando eu multiplicar essas duas raízes, olha, quando eu fizer 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 3, a hora que eu somar os expoentes vai dar 4. E aí sempre vai ser possível cortar, esse é o objetivo, certo? Então, em cima vai ficar o quê? 20... raiz quarta de 125 sobre 5. Dá para melhorar um pouquinho isso daí ainda? Dá. Eu posso dividir esse 20 por esse 5, que vai dar 4 raiz quarta de 125. E aí, a minha conta termina aí. Bom, agora nós vamos para o exercício H. De novo, não tem expoente aqui, você pode pôr o 1. Aí você pensa, 1 para chegar no 5, falta quanto? Não é 4? Então, eu vou multiplicar pela raiz quinta de 3 elevado a 4. E aí, tudo que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Bom, isso aqui vai ficar 6 raiz quinta de... Quanto que é 3 elevado a 4? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81. Embaixo, lembrando, ó, quando eu multiplicar a raiz quinta por raiz quinta, eu vou somar os expoentes aqui. 1 mais 4 que vai dar 5. E é óbvio que vai dar para cortar o expoente com a raiz. E aí, o que que vai sobrar? 6 raiz quinta de 81 sobre 3. Dá para melhorar um pouquinho aqui ainda? Dá. Não dá para eu dividir esse 6 por esse 3 aqui, ó. Quanto que é 6 dividido por 3? 2. E aí, eu tenho que copiar a raiz quinta de 81. E aí, a minha conta termina aqui.
Então, até o exercício H, nós temos aí o meu segundo caso de racionalização que a gente havia feito. Agora, o I, o J e o K é o terceiro e último caso de racionalização, certo? Que é quando? É quando aparece uma soma ou uma diferença de duas raízes no denominador, certo? Toda vez que aparecer uma soma ou uma diferença, na verdade não é de duas raízes, é envolvendo alguma raiz no denominador, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar pela operação oposta. Então, se aqui eu tenho raiz de 3 mais 1, eu vou multiplicar por raiz de 3 menos 1. É pela mesma coisa, só que com sinal trocado. E aí, tudo que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima, certo? E aí, se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu vou ter que fazer a distributiva, né? Então, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes menos 1, sinais diferentes, menos, 2 vezes 1, 2. Embaixo, vocês até podem fazer a distributiva, o chuveirinho também. Só que lembra que eu falei quando a gente fez a nossa aula com exemplos. Se você perceber que isso daqui é um produto notável, que é o produto da soma pela diferença, se você usar a regrinha um pouquinho mais rápido, qual que é a regra? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? É só dar uma arrumadinha nisso daqui. Em cima, por enquanto, não tem o que eu fazer. Agora, toda vez que eu tenho uma raiz quadrada ao quadrado, eu posso cortar, né? Porque índice expoente iguais vai dar o número que tá lá dentro. Menos 1 ao quadrado, 1. Bom, 2 raiz de 3 menos 2 e 3 menos 1, 2. O que dá pra fazer aqui? Gente, eu não posso cortar aqui, ó, por exemplo, esse 2 com esse. Por quê? Porque tem uma subtração, tá? Eu só posso cortar quando, por exemplo, se esse 2 estivesse multiplicando todo mundo. Como tem uma diferença aqui, eu posso simplificar esses três números. Então, esses três números, eles dão pra dividir por quem? Todo mundo não dá pra dividir por 2? Então, eu vou dividir por 2 ali, aqui e aqui. Aí sim eu posso fazer, certo? Aí, quanto que vai dar? 2 dividido por 2 dá 1. Então, pode pôr só raiz de 3. Se você não quiser colocar 1 raiz de 3 menos 2 dividido por 2, 1. E 2 dividido por 2, 1. Você não precisa colocar 1 embaixo no denominador de uma fração. Pode terminar aqui, certo? O exercício J. Ah lá, nós temos uma soma, raiz de 5 mais raiz de 3. Então, eu vou multiplicar pelo quê? Raiz de 5 menos raiz de 3 e tudo que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. E aí, nós vamos ter que fazer de novo o chuveirinho aqui em cima, né? Raiz de 10 vezes raiz de 5, eu tenho raiz de 50. Posso multiplicar porque são duas raízes de mesmo índice. Raiz de 10 vezes menos raiz de 3, sinais diferentes, menos raiz de 30. E embaixo, o produto da soma pela diferença. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos melhorar isso daqui um pouquinho. Ah, eu posso fazer que 50 menos 30 é 20? Não, a gente não pode fazer isso. O que vocês podem fazer é tentar simplificar essa raiz, né? Por exemplo, se eu vim aqui no cantinho, ó, e for fazer 50 dividido por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Cada parzinho que eu formo, um sai dentro da raiz. Então, no lugar da raiz de 50, eu posso escrever 5 raiz de 2, porque o 2 ficou dentro da raiz, certo? O 30 não vai adiantar muito a gente fazer, ó. Deixa eu fazer aqui nesse cantinho, olha. 30 dividido por 2 dá 15. Por 3 dá 5, por 5 dá 1. Eu não consegui formar parzinho. Então, não dá pra gente simplificar a raiz de 30. Ela fica a raiz de 30 mesmo, certo? Aqui, toda raiz quadrada ao quadrado eu posso cortar, vai dar o número que tá lá dentro. Então, vai dar 5 menos 3. Então, 5 raiz de 2 menos raiz de 30 sobre 5 menos 3, 2. Não dá pra simplificar ninguém. Minha conta termina aqui. Vocês podem falar assim, Isa, mas e se eu não perceber que dá para simplificar a raiz de 50? Vai ficar errado? Não é que fica errado, mas se você estiver fazendo uma questão aí que for de teste, a alternativa correta ela vai estar simplificada, igual o costume que a gente tem de simplificar a fração, tá? Então, é sempre bom a gente ter esse hábito de simplificar a raiz quando for possível. Bom, o último item aí do exercício 1
Esqueça o que tá aqui em cima, esqueça. Se aqui embaixo é raiz de 6 menos 5, eu vou multiplicar por raiz de 6 mais raiz de 5. E aí, tudo que eu multiplique embaixo, eu multiplico em cima. Tem aluno que acha que tem que multiplicar pelo oposto aqui em cima também, e não é, tá? É pelo mesmo valor que você multiplicou embaixo ou em cima. Bom, aqui, se vocês perceberem, olha, eu tenho duas coisas iguais. Pode fazer distributiva? Pode. Mas se você perceber, qualquer coisa vezes ela mesma dá ela ao quadrado. Aí isso aqui, na verdade, é raiz de 6 mais raiz de 5 ao quadrado, que é o quadrado da soma de dois termos. Então, lembra que os produtos notáveis, eles vieram assim para auxiliar nos nossos cálculos, para a gente fazer um cálculo mais rápido, tá? Quem quiser fazer distributiva, pode fazer normal. Eu vou fazer o quadrado da soma, que é como o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. No denominador, eu sempre vou ter produto da soma pela diferença, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Se você tem dificuldade em produtos notáveis, faça distributiva em cima e faça distributiva embaixo, que não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Raiz quadrada ao quadrado eu posso cortar, raiz quadrada ao quadrado eu posso cortar, aqui também, aqui também. Aqui vai dar só o valor que tá dentro, mais 2. Raiz de 6 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 30, e aqui vai dar o número que tá lá dentro. Embaixo vai dar 6 menos 5. O que dá pra gente melhorar isso aqui, ó? 6 mais 5 dá 11. Mais 2 raiz de 30, dividido por 6 menos 5, 1. Precisa colocar 1 no denominador de uma fração? Não tem necessidade, certo? 11 mais 2 raiz de 30. E o nosso último exercício aí dessa aula, o exercício 2, ele fala o seguinte: sendo x esta fração e y essa fração, eu quero saber o valor de x mais y. É isso que eu quero saber, certo? Gente, imagina somar essas duas frações que tem raiz no denominador, são denominadores diferentes, vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, qual que seria a maneira mais fácil que a gente tem de racionalizar cada fração primeiro, certo? Então, no caso, eu vou racionalizar o x, ó. 9 sobre raiz de 6 menos raiz de 3. Então, vamos lá. Se embaixo é raiz de 6 menos raiz de 3, eu tenho que multiplicar pela operação oposta, que é raiz de 6 mais raiz de 3. E tudo que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Vamos fazer a distributiva. 9 vezes raiz de 6, 9 raiz de 6. E 9 vezes raiz de 3, 9 raiz de 3. Embaixo, produto da soma pela diferença, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado pode cortar. Então, em cima vai ficar 9 raiz de 6 mais 9 raiz de 3 sobre... Já vou fazer aqui direto, ó. Isso vai dar 6 e isso vai dar 3, né? O número que tá lá dentro. 6 menos 3, 3. E aí, todos esses números, ó, 9, 9 e 3, todos eles dão para dividir por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 3, 3 raiz de 6 mais 3 raiz de 3. 3 dividido por 3, 1. Não precisa colocar 1 no denominador, certo? Então, esse é o meu valor de x. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o meu valor de y. Quem é o y? 9 sobre raiz de 6 mais raiz de 3, certo? Quase igual ao x. O que vai mudar? A operação aqui, olha. Aqui o que tá embaixo é uma soma, então eu vou multiplicar pela diferença. E aí, tudo que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Bom, vamos lá ver o que vai acontecer. Distributivo aqui, vai ficar 9 raiz de 6 menos 9 raiz de 3. E embaixo, produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Toda raiz quadrada ao quadrado pode cortar. Então, em cima, 9 raiz de 6 menos 9 raiz de 3. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 13. 6 menos 3, 3. Mesma coisa que no item de cima. Dá para dividir todo mundo por 3. Então, vai ficar 3 raiz de 6 menos 3 raiz de 3. Lembrando que embaixo da 1 não precisa colocar. Certo? Qual que é a pergunta? A nossa pergunta não é quanto que é x mais y? Não é isso que eu quero saber? O meu x, que nós simplificamos lá em cima, olha, 3 raiz de 6 mais 3 raiz de 3. E quem é o meu y? 3 raiz de 6 positivo e menos 3 raiz de 3. Olha como ficou mais fácil a gente somar quando eles já estão simplificados, né? Do que se eu tivesse somado direto essas duas frações desse jeito. Olha o que acontece. Eu tenho 3 raiz de 3 aqui e tenho menos 3 raiz de 3 aqui. Dá para cancelar. Agora, eu tenho aqui, olha, 3 raiz de 6 mais 3 raiz de 6. Como é a mesma raiz, eu posso somar. Vai dar o quê? Lembra que a gente soma só o que tá fora, né? 3 mais 3, 6. E a raiz de 6 continua ali da mesma maneira que ela estava, certo?